Olá, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Adélia. Boa noite, Eliana, Sueli. Tá me ouvindo bem aí, Adélia? Você foi uma das primeiras, me dá um feedback aí. O som tá saindo bem aí? Boa noite, Robson. Boa noite, Shirley, Andriele, Irmã Carmen, Sueli, Graciele, Daniele, Irmã Gilda. Vocês estão me ouvindo bem? Odílio, Cida, Irmã Geralda. Ah, que bom, Adélia. Obrigado, viu? Boa noite. A paz do Senhor, Irmã Carmen. Leni, bem-vinda, Leni. Irmã Zilma, Kemily, Isis. Bastante gente aí já chegando. A Lucimara, a esposa do Lucas. Carol do Diego. Irmã Sandra. Ah, bastante gente, que bom. O pessoal tá pontual. A Dalmília. A Andréia dos Santos. Dirceu Dariane. Isaías Nogueira, Isaías Juninho. A paz do Senhor, Adalmília. Irmã Gilda, a paz do Senhor. Ah, obrigado, Shirley. Que bom que o som tá legal. Porque eu faço as lives aqui no meu escritório. O som é um pouco abafado, porque o ambiente é pequenininho. Obrigado, Carol. Obrigado, que tá ok. Muito bom. Joia, que bom. Fico feliz. Sandra, boa noite, Sandra. A paz do Senhor Jesus. Daniele diz que o som também tá chegando legal para ela. O som tá legal, o Juninho tá falando. O Juninho falou, acabou, ele entende de som. Né? Tatá Moraes, boa noite. Tudo jóia, Tatá? Tá em Alfenas, Tatá? Sérgio da Rita, Daniel Faveiro de Paraisópolis, nosso amigo, Letícia, Leal. E aí, Daniel, tudo jóia? Como é que tá Paraisópolis? Estão confinados aí também? Ludmila Junqueira, bastante gente chegando. Que bom, fico tão feliz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa igreja. Boa noite, irmã Geralda. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. A paz, Ludmila. Fico feliz de ver meus alunos aí do curso de teologia participativos, isso é muito bom. Obrigado a vocês. Laudelina, boa noite, Laudelina, a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Como foi o dia de vocês? Como é que tem sido? Os irmãos têm conseguido acompanhar as atividades da igreja, que têm sido muitas, né? Graças a Deus, a igreja continua muito ativa nas suas atividades, pelos meios eletrônicos, os irmãos também tendo bastante contato pessoal uns com os outros, isso é muito bom. Pastora Tatá Moraes é a prima da Gleisiane. Ah, sim, eu achei que fosse outra Tatá Moraes, olha que coincidência. Conheço uma Tatá Moraes que é daqui, mas está morando em Alfenas. Seja bem-vinda, Tatá. Os irmãos têm acompanhado todas as atividades da IBC? Tem sido bastante lives, os irmãos compartilhando, os cultos. Isso tem sido muito bom, né? Eu tenho observado isso.
os irmãos estão bastante integrados na comunhão, né? Ligando uns para os outros, conversando pelos meios eletrônicos, pelas redes sociais. Isso é muito bom. Francisca, muito bem-vinda, Francisca. Mariana Cristina, muito bom. Boa noite, Francisca. Muito bem, meus irmãos. A proposta hoje é a gente refletir no Salmo número 1, o primeiro Salmo. Ô El, tudo jóia, El? O Wellington, Adelaide, seja bem-vindo, El. Nosso tema hoje é uma reflexão e um compartilhar baseado no Salmo número 1, o primeiro Salmo. Um salmo muito conhecido, um salmo pequenininho, um salmo com 6 versículos. E nós vamos ler esse salmo, vamos compartilhar alguma coisa e abrir um pequeno debate para a gente edificar uns aos outros. Débora Matias, a Debinha, bem-vinda, Débora, Deus abençoe você. Tá com Marquinhos ou não? Celina Graças, seja bem-vinda, Celina. A foto aqui para mim fica muito pequenininha. É a Celina de Cambuquira? É a Celina de Cambuquira. Seja muito bem-vinda, Celina. Que bom que você está conosco. A paz do Senhor para você, para sua casa aí, para os irmãos da Primeira Igreja Batista em Cambuquira. Irmão Douglas, irmã Celina, irmã Dionísia, tantos irmãos queridos ali. Meus irmãos, a proposta hoje, então, como eu disse, é a gente refletir no primeiro salmo. Vamos ler esse salmo, que ele é pequeno, apesar de muitos já conhecerem, é bom sempre a gente lê, né? A irmã Carmen diz que estamos impedidos de adorar ao Senhor como igreja reunida, mas adoramos em nossas casas. Glória a Deus que não nos tem faltado o alimento espiritual. Amém, meu irmão. Amém. Não tem faltado. Deus é bom, Deus é gracioso e a graça dele tem nos bastado. A gente sente muita falta. Essa reunião física, ela é preciosa, ela é muito importante, mas graças a Deus, Deus realmente tem sido o nosso alimento. Deus tem nos alimentado, nos suprido, nos abastecido, né, da sua palavra, da sua graça e da sua misericórdia. O Salmo número 1, o primeiro Salmo, nos seus 6 versículos, ele diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Eventualmente, se você não estiver aí com uma Bíblia na mão, ou se você usa a Bíblia no próprio celular, para você não ter que sair aí da live no seu celular, para ir lá no seu aplicativo de Bíblia ler, você ouça a leitura. Quando eu precisar, eu vou citar alguns textos aqui, você fique tranquilo, é só você acompanhar com bastante atenção. Bem-vinda Tina, Leontina, Ercília, Palmeira. O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o grandioso, o esplêndido Salmo número 1. Edna Firmino, boa noite, seja bem-vinda. Irmã Conceição, Evangelista Conceição, bem-vinda. Nesse Salmo primeiro, Salmo número 1, eu quero hoje, apenas nos 3 primeiros versículos, versículos de 1 a 3, compartilhar com vocês rapidamente algumas reflexões que Deus me permitiu fazer nestes 3 versículos,
que tem aplicações muito importantes para a gente num período em que nós estamos debaixo dessa avalanche de informações, que já é uma marca do nosso tempo, mas agora, nesse período de combate ao coronavírus, nesse início de ano, nessa quarentena principalmente, isso se intensificou de tal maneira, sem precedentes na história da humanidade, como nós temos sido inundados de informação, de comunicação, de possibilidade de contatos pelos meios eletrônicos, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, a internet em geral, a televisão e outros meios também nos têm permitido ficar saturados, essa seria a melhor palavra, saturados de informação, seja essa informação verdadeira ou não, e a gente fica meio perdido e meio confuso no meio disso tudo, né? Poliana e do Michael, seja bem-vinda, boa noite. Maria Pereira Silva também, bem-vinda, boa noite. Esses 3 primeiros versículos, o Salmo número 1, ele abre fazendo essa afirmação de que o homem bem-aventurado faz 3 assertivas negativas, né? 3 declarações negativas a respeito do homem que Deus considera feliz, que Deus considera bem-aventurado. Na verdade, alguns estudiosos entendem que a melhor tradução seria até a palavra feliz mesmo do que bem-aventurado, apesar das duas serem muito próximas, e na verdade não é um erro, mas feliz, o homem feliz, segundo Deus, ele é aquele que se atenta para essas 3 afirmações negativas, né? Essas 3 coisas. O homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, 3 sentenças negativas que descrevem a pessoa feliz aos olhos de Deus. E depois, no versículo 2, a premissa positiva, né? Como é a característica positiva? Quem é essa pessoa bem-aventurada? É aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita, reflete nela constantemente, de dia e de noite. Diaconisa Lucelena, seja bem-vinda. A paz do Senhor para a irmão Wagner, Vaguinho, Juarez, sejam muito bem-vindos. Quando a gente... Felicidade sempre foi o objeto máximo de desejo humano. Todo ser humano quer ser feliz. Todo ser humano quer ser feliz, não há problema nisso. O problema está em o preço que se está disposto a pagar pela felicidade, né? Ou por aquilo que se considera felicidade. É aí que está o problema. Isabela, seja bem-vinda, paz do Senhor. Que preço estamos dispostos a pagar para sermos felizes, né? A felicidade, segundo Deus, como nós vimos, ela tem uma sentença, um requisito e 3 sentenças negativas que caracterizam essa pessoa feliz. A gente vê aqui que boa parte do que compõe a felicidade, segundo os padrões divinos, o padrão de Deus para nós, é fruto das escolhas que fazemos com relação à nossa mente e às pessoas a quem damos ouvidos. Olha que coisa interessante. Para Deus, a felicidade está diretamente relacionada às escolhas que nós fazemos, e essas escolhas estão diretamente fundamentadas nas pessoas a quem damos ouvidos, ou seja, nas influências que nós escolhemos ter. O homem feliz é aquele que rejeita 3 influências.
pelo menos 3, que rejeita a influência dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. A mente, segundo esse salmo, a mente é a chave das escolhas que fazemos. A mente humana, a mentalidade, né? A nossa mente é a chave das escolhas que fazemos, e essas escolhas vão resultar em efeitos permanentes, muitas vezes, efeitos duradouros, efeitos profundos depois. Então, guarde isso. Para Deus, a felicidade, em boa parte, é fruto das escolhas que fazemos, e estas escolhas são o resultado das influências que escolhemos ter. Já é uma escolha, né? Mas muitas escolhas da nossa vida são feitas baseado nas influências que nós recebemos. Então, nós vamos ver isso aqui. A gente vai perceber que o que o salmista está fazendo no versículo 1 e no versículo 2, porque o versículo 3 é o efeito do versículo 2, ele vai fazer uma comparação entre o conselho dos ímpios e o conselho de Deus. E vai dizer que o homem verdadeiramente feliz é aquele que escolhe o conselho de Deus e não o conselho dos ímpios. Esse conselho de Deus está na sua lei, na sua palavra. Então, o homem que aprende, que escolhe ter o seu prazer na lei do Senhor, esse é feliz. Mas aquele que prefere o conselho dos ímpios em lugar do conselho de Deus, esse vai se dar mal. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Então, num tempo em que você está abarrotado de conselhos, abarrotado, saturado de informações, a quem nós devemos dar ouvidos? A quem deve se prestar os nossos ouvidos? Não é? Nós vamos dar ouvido a conselhos ímpios ou a palavra de Deus, o conselho de Deus? Né? Então, a gente nota que o salmista, de uma forma muito inteligente, ele fala de progressões, ele fala numa forma progressiva, que vai crescendo. Você vê, por exemplo, no versículo 1, ele coloca 3 tipos de progressão. Ele coloca a progressão do embaraço que pode cercar aquela pessoa que faz a escolha errada. Qual é a progressão do embaraço? A progressão do embaraço, do problema, que a pessoa vai se envolvendo cada vez mais, isso é um embaraço, ela é colocada pelo salmista no versículo 1 com 3 palavras: andar, se deter, assentar. Ele anda no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e depois se assenta na roda dos pecadores. Ali ele está mostrando a progressão do embaraço. A pessoa tinha uma caminhada com alguém, depois ele se detém, depois ele se assenta. Essa é a progressão do problema, a progressão do embaraço. Ele mostra também a progressão do envolvimento da pessoa com o problema. As 3 palavras que ele usa para mostrar a progressão do envolvimento da pessoa com o problema são conselho, caminho e roda. A pessoa anda segundo conselho, depois se detém no caminho e depois se assenta na roda. Conselho, caminho e roda é a progressão do envolvimento. Porque o conselho é aquilo que entra na mente. Conselhos são as vozes a quem nós damos ouvidos. Conselhos são as informações que nós permitimos que fiquem na mente. Conselho tem a ver com a nossa mentalidade, com o nosso entendimento, com o nosso pensamento. Isso é conselho. Né? Um conselho recebido é aquilo que nós deixamos entrar na mente, que muda o nosso entendimento, que muda um pouco da nossa forma de pensamento. Esse conselho é a aceitação de uma nova mentalidade acerca de um assunto, de alguma coisa, de uma decisão.
É esse primeiro estágio da progressão. Depois vem o caminho. O caminho tem a ver com as nossas ações, com os nossos hábitos, com as nossas práticas. Agora já não está mais na esfera de moldar o pensamento, já virou molde de ação. Esse pensamento deu à luz ações, hábitos e práticas que foram mudadas a partir daquilo que entrou pelos conselhos. É a participação nossa. Antes nós estávamos no estágio de aceitação dos conselhos. Agora já estamos no estágio de participação das obras, participação dos hábitos, das práticas. Enquanto o livro de Efésios vai dizer, não sejais coniventes com aqueles que praticam o mal, né? E depois vem a roda, onde a pessoa se assenta na roda. O que é a roda? É o fazer parte. Agora já faz parte. Aceitou pelo pensamento, admitiu isso na mente, começou a praticar. Então agora ele faz parte. Ele faz parte da roda. É o estágio do pertencimento. Agora eu pertenço. Então eu começo aceitando, na aceitação, caminho e vou evoluir para participação e agora estou no pertencimento. Percebeu esse estágio da progressão do envolvimento? Conselho, caminho e roda. E o salmista também faz uma progressão quanto à corrupção. Ele diz que anda-se aquele que não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Ímpio é toda pessoa que ainda não foi justificada por Deus, que não foi perdoada por Deus. Todos nós que creram em Jesus verdadeiramente, tiveram seus pecados perdoados, já fomos ímpios antes disso acontecer. E as pessoas com quem isso ainda não aconteceu é o que a Bíblia chama de ímpio. Ímpio é aquele que não está na piedade, na vida piedosa. Depois, se detém no caminho dos pecadores. A palavra que ele usa é pecadores. Então já não é mais ímpio. Não é aquele estágio natural, é a prática da impiedade. É o pecador. Está progredindo. E depois, a roda não é nem dos ímpios, nem dos pecadores. É uma palavra ainda mais dura, é a roda dos escarnecedores, que é o pior tipo de pecador. É aquele pecador que é ímpio e zomba e escarnece daqueles que conseguiram sair dessa roda, ou que não chegaram a essa roda, que rejeitaram essa roda. Então, o Salmo 1, versículo 1, fala da progressão do problema, da progressão do embaraço, da progressão do envolvimento com o pecado e da progressão da corrupção que isso traz. Olha só. Então, falando disso tudo, o salmista agora vem dizer que não, que o homem bem-aventurado, ele não é assim. Ele é quem? O homem feliz, a felicidade segundo Deus. Jéssica Lopes, seja bem-vinda. Kênia, seja bem-vinda. O homem feliz, ele não é alguém que entra nesse estágio de progressão contínua do pecado. Não. O homem feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor ou no conselho do Senhor. E nesse conselho medita de dia e de noite. E meditar tem a ver de novo com a mente, com o coração e a mente. Meditar, segundo a Bíblia, não é aquela meditação transcendental, aquela meditação num sentido esotérico, né? Em que a pessoa tem que esvaziar a mente. Não, pelo contrário, o meditar bíblico é preencher a mente, só que preencher na lei do Senhor. Tanto que o salmista vai dizer no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meditar nela, né? A palavra meditar é um contraponto aos conselhos, é um contraponto ao se deter no caminho, é meditar nessa lei. Um detalhe é que muitas pessoas, muitos crentes, acreditam que meditar é uma tarefa de sábios. Meditar é uma tarefa de pastores, de grandes teólogos. Meditar é uma palavra de gente que alcançou
uma espécie de hipersantidade ou de quase de canonicidade, né? É um beato, é um santo, mais do que os outros. Não. Veja bem que meditar também não tem a ver com intelectualidade, embora envolva a mente, como eu disse, envolve a mente, totalmente. Tudo começa na mente, se você prestar atenção aí. Começa nos conselhos, começa no meditar na lei, então tem a ver com a mente. A mente é a chave. A mente é a chave das escolhas humanas. As escolhas humanas são feitas na vontade da mente humana, do coração humano. Coração e mente na Bíblia não tem muita distinção. Então veja bem, mas segundo o salmista, no versículo 2, esse meditar não está preso à intelectualidade, ao quanto se estudou, vamos dizer assim, intelectualmente. Por quê? Porque esse conselho não é dado só para pessoas que têm uma inclinação intelectual. Esse conselho também é dado, Diácono Rony, seja bem-vindo. Esse conselho é dado a pessoas que eram pessoas inclinadas à ação, eram pessoas de ação. Um exemplo, Josué, o grande líder militar de Israel, que substituiu Moisés, que herdou o bastão, né, da liderança do povo de Israel, do próprio Moisés. Ele era um homem de ação. Josué era um homem de batalha, era um guerreiro. Ele não era um homem inclinado à intelectualidade como era Moisés. Ele era um homem de ação. E o mesmo conselho é dado a ele em Josué 1:8. Em Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E a promessa é a mesma. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Em outras palavras, será bem-aventurado, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. A mesma coisa do Salmo 1. E Josué, esse conselho Deus está dando a Josué, lá em Josué 1:8, Josué era um homem de ação. Então, meditar na lei não tem a ver com intelectualidade. Pessoas que são ativas, que são pessoas mais manuais, mais práticas do que intelectualizadas, meditar na lei é para elas também. Não tem a ver com inclinações intelectuais, porque essas pessoas também têm mente, e as escolhas dela também vêm da mente e do coração, e precisam também encher o seu coração e a sua mente com a lei de Deus. Se você prestar atenção, você vai perceber que esses dois versículos deixam muito claro que se você moldar a mente, você molda a vida. Se você moldar a sua mente, você vai moldar a vida. Se você moldar a sua mente de acordo com o conselho dos ímpios, se você moldar a sua mente de acordo com os valores, os princípios deste mundo sem Deus, você vai moldar uma vida longe de Deus. Vai moldar uma vida sem Deus e uma vida que vai terminar com o destino dos ímpios. Mas se você moldar uma mente baseado na palavra de Deus, você terá como resultado uma vida dedicada a Deus, uma vida que reflete Deus, uma vida que aponta para Deus. Moldar a mente é igual moldar a vida. Pais e mães, moldar a mente dos seus filhos de acordo com a palavra de Deus é moldar a vida de acordo com a palavra de Deus. Molde a mente e você estará, pela relação de causa e efeito, moldando a vida. Bom, gente, eu poderia, por exemplo, para provar para vocês que a Bíblia diz que moldar a mente é moldar a vida, a gente pode ver, por exemplo, que a Bíblia fala sobre amizade, no sentido de que as nossas influências influenciam a nossa vida.
Em Provérbios 13, 20, a Bíblia diz que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Na versão arnaldiana, na minha versão desse versículo contextualizado para os nossos dias, o que Salomão escreveu lá em Provérbios 13, 20, quando ele diz que o companheiro dos insensatos se tornará mau, mas aquele que anda com o sábio será sábio, ele está dizendo algo muito parecido com um ditado popular que nós temos no Brasil. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou, como eu costumo dizer para os jovens, pardal que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Não adianta, uma hora essas companhias influenciam nossas escolhas, influenciam nossa mentalidade, influenciam nosso pensamento, influenciando a nossa mente, estão influenciando a nossa vida. Não é assim que deve ser, né? Pelo contrário, escolha sábios para andar com sábios e você será sábio, né? Não é uma garantia, mas é uma tendência, né? Se você vê, por exemplo, a Bíblia, quando fala da nossa mente no período sem Cristo, quando vivíamos sem Cristo, ela diz assim, em Efésios 2, 3, Paulo está falando do tempo em que vivíamos sem Cristo, ele diz, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Porque a vontade vem dos pensamentos, e neste caso, da carne, da nossa natureza caída. Por isso éramos, por natureza, filhos da ira. Na mesma carta, no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, as pessoas sem Cristo ali naquela época, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí a mente, sem Deus, né? Em Tito 1,15, Paulo escreveu assim, todas as coisas são puras para os puros. Para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A pessoa sem Deus, a mente e a consciência estão corrompidas, por isso andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, e fazendo a vontade dos pensamentos, são por natureza filhos da ira. Mas, e quando nós temos a mente de Cristo? Porque a Bíblia também fala desse período depois. A Bíblia diz, por exemplo, o seguinte, em Filipenses 4, 7 a 8, Paulo disse, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Né? Então, ele diz que se colocarmos diante de Deus as nossas causas em oração, meditando na lei do Senhor e estando em contato com Deus, ele guardará a nossa mente em Cristo, guardará a fonte das nossas escolhas. Por isso ele diz em seguida, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque Paulo sabe, Deus sabe, que se o pensamento for ocupado por estas coisas, as escolhas serão boas. Né? Uma pessoa me perguntou aqui assim, olha, deixa eu ver aqui, a pessoa fez uma pergunta, né? A Jéssica perguntou, pastor, e quando as decisões vêm de decepções? Eu não sei se eu entendi bem o que você perguntou, Jéssica, né? Quando as decisões vêm de decepções, eu acho que ninguém decide baseado em decepção. Não consegui entender isso, porque toda decisão é baseada numa escolha. Mesmo quando você está decepcionado, é baseado numa escolha. Tá? As decisões vêm por escolhas. Até quando a pessoa fala assim, mas eu não tive escolha. É possível que haja situações em que as escolhas sejam muito difíceis, mas sempre há uma escolha. Sempre há uma escolha. Né? Mesmo quando estamos decepcionados, reagir a essa decepção é uma escolha. Como vamos reagir às decepções da vida também é nossa escolha. Né?
As más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Lembrou aqui o Isaías, é isso mesmo, Isaías, né? Que se mistura com os porcos, farelo come, já dizia minha avó. Bem lembrado, irmã Carmen, né? É verdade, de certa forma. É claro que não é qualquer contato que faz você se assemelhar, mas essa progressão não pode acontecer, né? Como a gente viu. Luísa Cantuária, mãe de Juarez, seja bem-vinda, paz do Senhor. Francisca, né? A Edna Firmino diz amém, precisamos estar mais vigilantes quanto ao que ouvimos. É aí que eu quero chegar, né? Já estou chegando, né? Então, a Bíblia diz também que a nossa mente tem que ser guardada em Cristo. E o jeito de fazer isso é meditando. A aplicação que eu quero fazer disso, para nós aqui hoje, é que como estamos vivendo debaixo dessa... afogados, debaixo de informação. É informação demais, né? Muita informação ao mesmo tempo, em todos os assuntos, não é só sobre coronavírus ou sobre política, não. Em qualquer assunto que você pensar, a informação é demais. É informação demais. A grande maioria é falsa, com certeza, mas também muita informação. Então, o meu conselho é o seguinte: seja sábio na escolha daquilo que entra na sua mente. Seja sábio na escolha daquilo que você coloca para dentro da sua mente. Seja sábio a quem você está emprestando os seus ouvidos, a que tipo de informação você busca, a quem você escolhe ouvir e dar ouvidos. É um tempo em que tem pregadores de todos os tipos por aí. Pregadores dizendo que Deus é o autor da praga, pregadores dizendo que não, que Deus é o socorro da praga, pregadores dizendo que a praga é sinal do fim dos tempos, pregadores dizendo que não é o final dos tempos. Olha, tem pregador de tudo quanto é tipo, e de tudo quanto é matriz, de tudo que é fonte e lugar. Cuidado com quem você põe para dentro da sua cabeça. Cuidado com que tipo de informação. Nós, pastores, temos sido abarrotados de perguntas desse tipo. É o dia inteiro as pessoas mandando assim: pastor, o que o senhor acha disso? Eu li isso. Pastor, o que o senhor acha disso? Eu vi isso. Pastor, eu vi essa imagem, o que o senhor acha? É bom que as pessoas estejam perguntando, estão procurando fonte. Mas muitas vezes a minha resposta é o seguinte: não há fonte para essa informação. Se não há fonte, descarte. Porque um dos critérios é: preocupe-se com a fonte da informação. Se não há uma boa fonte, não há uma fonte confiável, descarte. Olha, não sei qual é essa fonte. Complicado. Porque a maioria das informações que você está recebendo, eu tenho certeza. Eu não vou dizer que tenho certeza porque eu não posso provar, mas dentro de mim eu tenho certeza que a maior parte das informações que você está recebendo são informações que vêm sem fonte e sem autoria. Não tem autoria e não tem fonte. Quando é assim, não dê ouvidos. Não vale a pena se gastar com isso. Porque você pensa que andar segundo o conselho de ímpios é só andar fisicamente? É só uma companhia física? Não é não. Andar no conselho dos ímpios acontece muito mais facilmente hoje pelas redes sociais, pelas informações da internet, do que fisicamente. Você acha que se deter no caminho, na prática, nos hábitos pecaminosos, é só quando você vai em algum lugar onde os pecadores estão? Não. É muito mais fácil hoje pecar dentro do seu quarto, dentro da sua casa, com uma telinha de poucas polegadas na sua mão, do que pecar junto com algum outro pecador fisicamente. Você acha que se assentar na roda de zombadores, escarnecedores, também é só quando isso acontece numa mesa de bar, fisicamente? Não é não. Hoje em dia, o diabo também informatizou o pecado.
o diabo também tornou o seu pecado disponível eletronicamente. Hoje, o pecado vem por e-mail, por mensagem, por imagem eletrônica, vem por grupos de WhatsApp, vem por Facebook, por Instagram. O pecado está mais próximo de você do que nunca esteve. Mas eu quero dizer para você o seguinte, principalmente a você que é cristão e que tem o desejo de ser feliz e de ser bem-aventurado e bem-sucedido em tudo que se propor a fazer. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Encha seu pensamento com a palavra de Deus. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Aproveite esse tempo para cumprir aquele propósito de ler a Bíblia toda. Aproveite esse tempo para cumprir aquele propósito de se aprofundar nas coisas de Deus. Você é responsável pelas suas escolhas. E as suas escolhas começam com a principal escolha. Com a escolha de quem você permite te influenciar. Ímpios ou o Senhor? Escolha o Senhor. Vai por mim. Escolha o Senhor. Vale a pena. Você será feliz quando fazer essa escolha. Renato, seja bem-vindo, Renato. Renato da PIB, de Três Corações. Nosso colega também de curso de teologia, seja bem-vindo. A Kemily está dizendo aqui, Provérbios 4, 23, esse eu não sei de cor, deixa eu ver aqui. Provérbios 4, 23 diz o seguinte, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Perfeito, muito bem lembrado, Kemily. Essa é a minha garota, né, a Kemily. Aí, aluna frequente de escola bíblica, não perde a chance, né, de lembrar um bom versículo bíblico. Parabéns, Kemily. Muito bem, meus irmãos. E o que você acha disso? Como está a sua mente? Já diz o ditado, mente vazia, oficina de Satanás. O ditado não é bíblico, mas tem fundamento bíblico, viu? Porque a mente ocupada por Deus, dificilmente Satanás encontrará ali algum espaço. Dirceu Dariano está lembrando de 2ª carta aos Coríntios 6,14. 2ª carta aos Coríntios 6,14. E ele lá diz o quê? Diz o seguinte, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre luz e trevas? Exato, não é? O Diácono Rony está dizendo assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 9. Perfeito, né? E nós devemos almejar esses caminhos do Senhor, nos guiar por Ele. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, né? Ela é o caminho. Jesus é o caminho e a palavra é o caminho. Né? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. A Shirley disse aqui, as más companhias te levam a ser como ela e te faz transgredir e esquecer suas convicções. Exato, exato. Olha o exemplo de Roboão, filho de Salomão, que preferiu dar ouvidos aos jovens que estavam distantes de Deus na sua época e dividiu o reino inteiro, né? É um bom exemplo disso. E outros aí pela Bíblia que preferiram a companhia daqueles que não tinham Deus. Sansão, né? O irmão Odílio está dizendo, é importantíssimo não esquecermos que, abre aspas, não há nada que se possa esconder de Deus em toda a criação. Tudo está descoberto diante dos seus olhos, e é a Ele que teremos de prestar contas. Hebreus 4,13. Bem lembrado, Odílio. O Senhor sabe todas as coisas, esquadrinha o nosso pensamento, como diz o Salmo 139, esquadrinha, sonda o nosso coração e sabe se há em nós caminho mau. É claro, nós não somos perfeitos, mas devemos querer ser.
Não que somos perfeitos, mas devemos almejar a perfeição de Deus na sua palavra, para sermos um pouco melhor hoje do que fomos ontem, para sermos um pouco mais conformados com Cristo, que é o padrão de um ser humano, do que éramos ontem. A paz do Senhor, Stefano, seja bem-vindo. Então, esse é o meu conselho. E este é o assunto que eu queria trazer nesse tempo de quarentena. Que cuidado, né, com a sua mente. Sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, como a Kemily lembrou. Guarde a sua mente nesse tempo de quarentena. Olha lá o que você vai pôr dentro da sua mente, né? Se você fizer a escolha certa, você será bem-sucedido e você será feliz. A evangelista Conceição está dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Perfeito, né? A verdade liberta. A verdade liberta, e a verdade suprema está em Jesus e na sua palavra. O mesmo texto de João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 17,17, Jesus disse: santifica os meus discípulos na verdade. A tua palavra, ó Pai, é a verdade. Né? Então a verdade é de Deus e liberta mesmo. Mas me diz aí, como está a sua mente? Porque às vezes a gente aproveita, né? Na quarentena, nossa mente fica muito tensa. A gente fica com tédio, muitas vezes. As pessoas estão muito sujeitas ao tédio. Aquelas sensações ruins, né? Porque estão presas dentro de casa, não podem sair, saem muito pouco. Então a mente às vezes precisa daquelas válvulas de escape. Mas cuidado, escolha... se você quer dar uma aliviada na pressão, na mente, porque a nossa mente precisa disso, né, gente? Faça isso com sensatez, faça isso com prudência, com santidade, não se esqueça disso, né? A gente precisa se lembrar disso para você não sair dessa quarentena com mais Netflix, com mais YouTube dentro da sua cabeça do que a palavra de Deus. Cuidado, né? É muito bom para a gente dar uma desestressada, mas não confunda lazer com dever. O seu dever é para com Deus. O Antônio Mendes está lembrando de Mateus 21:11. Mateus 21:11, que diz o seguinte: e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Assim seja, Antônio, né? Fátima Ferrugini, seja bem-vinda, Fátima. Bárbara Menezes diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36, é verdade. Né? O Odílio está lembrando de Tito 3, de 3-5, o que diz lá em Tito? Deixa eu ver aqui. Tito 3, de 3-5. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém. Que assim seja. Né? Esse lavar inclui a mente. A Shirley diz: procurando guardar a mente e vigiar o uso do celular. É assim que ela está. Parabéns para você, Shirley. Continue assim. Vigilância. Toda vez que Jesus disse vigiar e orar, muitas vezes a tendência natural dos crentes é pensar em vigiar no sentido de demônio, no sentido espiritual, assim, e está correto também, mas vigiar os canais de entrada, olhos e ouvidos, né, são os canais principais de entradas para a nossa mente.
Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselhos. Salmo 119, 24, lembrou a Francisca? Muito bem. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Lembrou o Rony aqui no Salmo 119, 113. Muito bem, meus irmãos. Eu queria deixar essa reflexão para os irmãos, então. Queria deixar esse Salmo 1, pedir a você que continue refletindo nesse Salmo, veja os versículos depois que vão dizer dos efeitos dessa grande escolha, do que é que vai moldar a nossa mente, e que você seja muito sábio, cuidadoso, temperante, criterioso na escolha daquilo que você coloca diante dos teus olhos, dos teus ouvidos, ou seja, que você coloca para dentro do seu coração e da sua mente nesse tempo de quarentena, porque há muita oferta, muita sugestão para você encharcar sua mente nesse período. Escolha sabiamente, escolha encharcá-la com a palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Jorge Vinagre, seja bem-vindo, Jorge. Deus abençoe você. Muito bem, meus irmãos. Eu quero orar e orar para que Deus guarde a mente do seu povo, para que Deus guarde o coração do seu povo, os olhos e ouvidos do seu povo. Eu sei que isso é uma escolha individual, mas Deus pode ajudar a gente nessa luta, né, contra as tentações de colocar coisas erradas diante dos nossos olhos e ouvidos. Então vamos orar? Amém, né, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela existência e pela excelência da Tua palavra. Obrigado porque esta palavra, como luz para os meus pés e para o meu caminho, não me deixa como órfão no mundo, mas ela me guia pela mão. Ela orienta o meu coração e serve de padrão para as minhas escolhas, ó Pai. Serve de apontadora de direção para as minhas escolhas. Por isso, eu sabendo disso, quero orar por todo o teu povo na face da terra. Principalmente pelos irmãos da minha igreja e aqueles que participam desta live ou que vão assistir ela gravada depois. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do teu povo. Não permita que encharquem suas mentes com o lixo das informações derramadas, ó Pai, de maneira indiscriminada na internet. E nem, ó Pai, até mesmo nos canais de streamers como Netflix, Amazon Prime, como muitos irmãos têm para o seu lazer. Isso é uma boa coisa, mas que haja muito critério no controle remoto, no dedinho no celular, muito critério no controle remoto da televisão, no mouse do computador, porque um clique pode representar um grande cataclisma mental e espiritual dali para frente. Da mesma maneira, Senhor, que uma escolha acertada pode representar uma grande vitória e pode influenciar muito, ó Deus, na qualidade da nossa vida e da nossa espiritualidade. E não podemos nos esquecer que, como o salmista disse, pode determinar se somos bem-aventurados ou não. As nossas escolhas vão determinar. Porque as nossas escolhas, se forem sábias, o Senhor nos fará como uma planta plantada junto a um riacho de águas, que dá fruto na estação certa, que é viçoso, que não há escassez, e que seremos bem-sucedidos em tudo o que intentarmos fazer. Abençoa a mente do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter participado de mais uma live. Se você quer comentar mais sobre isso, depois você comente com os grupos do Zap, continuem digerindo essas lives depois, com os irmãos dos grupos da igreja.
porque essa reflexão, ela ainda pode render muita bênção e edificar muita gente. Então que Deus abençoe você, que você tenha uma noite abençoada na presença de Deus e que realmente essa quarentena, ao findar de tudo, seja lembrada mais como um período que Deus proporcionou para a gente se enriquecer do que para empobrecer a nossa alma e nosso coração e a nossa mente. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Vamos encerrando. Lembrando que se você tiver pedidos de oração, você pode fazer aí durante as lives da igreja ou os cultos. E se você quiser fazer algum pedido de oração, mesmo após a live encerrada, você pode fazer pelos canais da igreja, na página lá da igreja no Facebook, né? facebook.com/ibctc, que nós estaremos atentos, tá bem? Deus abençoe. Uma boa noite em nome de Jesus.